Sou o William, aluno de doutorado da FEC Unicamp, orientado pelo professor Hudson Zanin. Eu trabalho com síntese de materiais à base de carbono e caracterizações in situ, ex situ e em modo de operação. Hoje eu vou falar um pouco sobre as análises eletroquímicas de como caracterizar de forma correta um supercapacitor. Iremos explorar algumas técnicas como voltametria cíclica, cronoamperometria, impedância eletroquímica e carga e descarga galvanostática. Aplicando essas técnicas a um dispositivo supercapacitor, nós podemos dizer qual é a sua capacidade de armazenamento de energia, a sua potência, a sua capacitância e também fazer gráficos de ciclabilidade para saber a sua durabilidade. O método de análise in situ para capacitores que eu utilizo para caracterização deles envolve a voltametria cíclica, a cronoamperometria, impedância eletroquímica, carga e descarga galvanostática. Nós vamos seguir essa lógica que eu coloquei aqui e durante as análises eu vou explicar o motivo pelo qual a gente deve utilizar essa sequência de experimentos. Então, aqui eu tenho uma pasta com as caracterizações in situ de um dispositivo supercapacitor, tipo moeda, uma coin cell. E eu tenho vários arquivos que eu fiz envolvendo todas as análises que eu coloquei aqui. Tá? Então, primeira coisa que nós vamos analisar num capacitor. Colocou ele no potenciostato, e nesse caso aqui nós vamos falar do software do potenciostato Versa da Enterprise, que é um software para caracterização eletroquímica de qualquer dispositivo, qualquer análise eletroquímica. Esses dados que nós temos aqui com mA são tudo carga e descarga galvanostática. Esses dados são da cronoamperometria. Esse é um dado de ciclabilidade para ver a retenção capacitiva do dispositivo ao longo dos ciclos de carga e descarga ou de potencial e voltagem constante. E nós temos aqui as voltametrias cíclicas, né, variando a janela de potencial ou a velocidade de varredura, as impedâncias eletroquímicas em vários potenciais diferentes, várias voltagens diferentes, e aqui é um teste de morfologia para calcularmos a contribuição das capacitâncias devido aos poros mais internos do material, separados da capacitância devido aos poros mais externos do material. Então, a primeira análise a ser feita é uma voltametria cíclica. Nesse caso, vou abrir aqui o arquivo de 0.9 volts com 100 mV por segundo. Nesse arquivo aqui, nessa técnica, o que nós fazemos? A gente fixa uma janela de potencial. Nós temos aqui um eixo X de potencial e um eixo Y de corrente. No caso de um supercapacitor, nós estamos falando de dois eletrodos. Então não tem um eletrodo de referência. Se não tem um eletrodo de referência, a gente não consegue calcular o potencial do nosso dispositivo. Somente a voltagem, né, que é a diferença de potencial entre os dois polos do capacitor, da célula tipo moeda. Então nessa técnica nós fixamos aqui um potencial inicial e o final. Aqui então ele está com uma janela de 0.9 volts e a velocidade de varredura de 0.1 volts por segundo e a quantidade de ciclo que a gente quer. Nesse caso, a gente está falando aqui de um material que é um book paper simétrico, uma célula simétrica com dois eletrodos de book paper. E o eletrólito é o perclorato de lítio de 0.1 molar em meio aquoso. Vejam que nessa janela, a essa velocidade aqui, o capacitor ele fica bastante resistivo. Por que bastante resistivo? Nós temos aqui uma janela de potencial por corrente. Se a gente tiver uma reta de 45 graus, essa reta é a resposta da nossa resistência. Então, quanto mais inclinado for e em formato de linha essa nossa resposta eletroquímica, mais ele se assemelha a uma resistência. Um capacitor deveria ficar o mais retangular possível nesse gráfico. E eu vou mostrar em outras condições experimentais que ele fica
né, mais parecido com um capacitor. Então, a gente vê que de 0 a 0,9 volts, em 100 milivolts por segundo, ele fica resistivo. Mas isso é característico de materiais que se assemelham a um carvão ativado. Né? O carvão ativado ele trabalha bem em baixas velocidades de varredura. Eu estou falando aí de 0,50 milivolts por segundo, 60 milivolts por segundo no máximo. Nesse caso aqui, 100 milivolts por segundo passa um pouco da, da velocidade de varredura para caracterização de carvão ativado. Nesse caso aqui, eu vou abrir outro arquivo com uma velocidade de varredura menor. Vamos aqui, ó, de 10 milivolts por segundo em 1 volt por segundo. Veja como que ficou mais retangular. Né? A gente tem aqui um voltammograma e a área desse voltammograma é a resposta da nossa capacitância, certo? Tá. Então, vocês viram que no mesmo material, dependendo da velocidade de varredura, eu tenho respostas diferentes. Uma mais resistiva e uma mais capacitiva. Né? Esse é um ponto a se atentar na hora da análise. Então, a primeira análise que a gente faz é descobrir qual é a janela de potencial do nosso dispositivo. O primeiro teste que a gente faz é fixar a janela em 1 volt, né, de 0 a 1 volt, e varrer em 100 milivolts por segundo. Então, aqui, ó, 1 volt, a nossa janela, em 100 milivolts por segundo. E ele teve essa resposta mais resistiva. Depois que fez essa janela até 0,1 volts com essa velocidade de varredura, a gente vem e vai baixando a janela de varredura do nosso dispositivo. E mesmo assim ele continua com uma característica ruim, né? Bem resistivo aqui. Então, aqui o que a gente quer avaliar? A janela de potencial. De cara, nós poderíamos dizer, não, essa janela de potencial é ruim para o dispositivo. Mas aqui entra outro ponto. A questão aqui não é que a janela é pouca para o material, mas sim que o que está errado é a velocidade de varredura para a caracterização desse tipo de material. Então, tem que levar em consideração a velocidade de varredura para cada tipo de material. Então, nesse caso aqui, veja que eu fui até 1,2 volts de janela e mesmo assim ele continua resistivo. Quando eu pego e fixo aqui em... Eu fiz tanto em 100 milivolts e agora em 50 milivolts. Eu baixei pela metade a velocidade de varredura. Veja como a resposta do dispositivo começa a se assemelhar a um retângulo, né? Um capacitor com essa inclinação do capacitor é uma exponencial que varia com menos t sobre RC, exponencial de menos t sobre RC, né? A famosa equação do capacitor. E aqui também, quanto mais inclinado for essa curva na descarga, mais resistências intrínsecas do material você tem, desde da dificuldade do eletrólito penetrar o eletrodo até as resistências de contato na hora da montagem do dispositivo. Né? Então, quanto mais retangular ele for, menor as resistências no material. Então, aqui, os primeiros testes que foram feitos. Voltametria cíclica para encontrar a janela de potencial. Então, eu vi que aqui 50 milivolts, nessa velocidade de varredura, ele tem uma resposta adequada para o material. Então, se ele foi até 1 volt, eu vou ver se ele vai 50 milivolts até 1,2 volts. Vamos ver se ele vai mais do que aquela janela que eu estipulei para o material. Então, veja que até 1,2 volts, em 50 milivolts, ele começa a subir aqui, né? O que você tem aqui? Uma corrente, certo? E essa corrente, quando ela começa a variar com o potencial, ela não fica estável, significa que você tem uma carga resistiva.
né? Talvez essa resistência aqui pode ser um desprendimento de oxigênio. Do lado direito do voltamograma, você desprende oxigênio e do lado esquerdo você desprende hidrogênio, porque nós estamos falando aqui de perclorato de lítio em meio aquoso, então nós temos a água envolvida no sistema, que tem o desprendimento dela em 1,23 volts. Então, quando começa a aparecer esse pico, e veja que ficou mais inclinado ainda a nossa descarga, ou seja, aumentou a resistência do sistema. Então, nesse caso, é a hora que entra as outras análises para vermos se essa janela extra que eu estou colocando no sistema, ela é capacitiva ou ela é resistiva, no sentido de estar desprendendo o oxigênio e promovendo aí uma eletrólise do eletrólito, né? Uma degradação do seu eletrólito, uma reação não reversível. Então, feito isso daqui, encontrando a velocidade de varredura ideal para o seu material e a janela, que 1.2 é muita coisa para esse material, em 1 volt ficou muito melhor. Vamos olhar de novo aqui o dado de 1 volt. Feito isso, agora nós vamos fazer uma poderia ser feita uma cronoamperometria ou uma impedância eletroquímica. A crono ela é mais rápida para fazer a análise, enquanto que a impedância eletroquímica ela é mais demorada. Uma impedância vai demorar uns 30 minutos para ser feito, e enquanto a crono, o ideal também é esperar uma crono de 30 minutos, porém, para ter uma ideia do seu material, você pode fazer uma crono de 5 a 10 minutos para ver em quanto a corrente vai estabilizar. Uma crono teria esse perfil. A crono teria esse perfil, corrente por tempo. A gente fixa um potencial, que não é uma diferença de potencial, então quando a gente fixa um potencial, a gente espera que a corrente, se não tem um movimento de carga, a gente espera que a corrente tende a zero. Se a corrente não tender a zero, e ela fixar em uma corrente muito alta do seu capacitor, o que eu quero dizer com corrente muito alta? Se você fez a voltametria cíclica do seu material e o platô do voltamograma deu 1 mA, e quando você fez a crono na extremidade do seu voltamograma, você varreu de 0 volts a 1 volt. E pela voltametria cíclica, apresentou um bom perfil. Porém, a gente precisa ver se na extremidade do voltamograma ela possui uma carga, um armazenamento de energia, ou apenas mostra ali uma região que não é capacitiva, é apenas de desprendimento de oxigênio. Então, quando a gente faz essa crono e ela fixa em uma corrente, significa que está havendo a eletrólise do eletrólito, desprendimento de oxigênio. Porque para acontecer a eletrólise, você precisa de uma corrente fixa, né? Então, veja que nesse caso aqui, nós fixamos o potencial em 1 volt e a corrente tendeu a zero. Nunca vai chegar a zero, até porque nós não temos ali uma solução puríssima, né, do nosso dispositivo. Então, até um par de ferro em solução com água deionizada, 18 megaohm, vai aparecer um residual de corrente. Mas que seja uma ou duas ordens de grandeza a menos do que você obteve da corrente do platô do voltamograma. Então veja que aqui nós temos uma corrente bem próxima de zero, aí tendendo a 20 microamperes. Enquanto que no voltamograma a 50 mili a gente obteve aí 100 microamperes, e para 100 milivolts feito a cronoamperometria para confirmar se essa janela ela é adequada, a outra técnica que vai confirmar
se essa janela nossa ela é capacitiva, é a impedância eletroquímica. A impedância eletroquímica ela vai definir de fato se essa janela ela é toda capacitiva ou na extremidade da janela você está excedendo o potencial que o seu eletrodo consegue chegar junto com o seu eletrólito, né? Então vamos abrir aqui a impedância em 1 volt. Nós vimos que até 1 volt ele ia bem. Então vamos ver como que a impedância fica. A impedância, nós temos aqui o plot do plano de complexo de Nyquist, onde a gente tem o eixo imaginário e o eixo real. O eixo imaginário ele é puramente capacitivo e o eixo real ele é puramente resistivo. Nesse gráfico aqui, o resultado da capacitância do nosso material ele é encontrado nas baixas frequências. Aqui nós fazemos uma varredura no domínio da frequência de 10 kHz até 10 mHz, fixando o potencial na janela no potencial de 1 volt, certo? Por que em 1 volt? Eu estou lá na extremidade do meu voltamograma para saber se eu posso ir até 1 volt. Se eu fixar aqui a impedância em meio volt, na metade do voltamograma, ele vai dar a resposta na metade do voltamograma, em 0,5 volts. Só que o que eu quero saber é a extremidade, até onde eu posso ir com a minha janela de potencial. Então, em 1 volt, veja que a capacitância nossa é nas baixas frequências. Então, são esses pontos que vai calcular a minha capacitância. Quanto mais paralelo ao eixo capacitivo, quanto mais próximo de 90 graus, mais é a resposta capacitiva do dispositivo. Se essa reta em baixas frequências fosse inclinada ou fizesse aqui uma exponencial, veja que em baixas frequências a gente ia ter uma reta aqui paralela ao eixo de resistência, ou seja, puramente resistivo. Isso daqui não seria uma resposta capacitiva, com certeza estaria havendo a eletrólise do eletrólito. Então, nesse caso, até 1 volt, veja que ele é bem capacitivo, com um ângulo aqui aproximadamente acima de 0,89,9, né? Então, nesse caso, com esse dispositivo, nós podemos trabalhar até 1 volt. Porém, para mostrar para vocês aqui, eu fiz também a impedância em 1.1 volt e 1.2 volts. Veja que em 1.1 volt essa reta começa a inclinar um pouco mais e ficar distorcida, né? Veja que os pontos aqui já não fluem mais orientados, né? Eles começam a fugir um pouco da linearidade e ficar mais inclinado. Veja que eles estão mais inclinados do que em 1 volt. Já em 1.2 volts, eles ficam mais resistivos ainda. Então, com certeza aqui nós estamos longe de 90 graus. E nesse caso, nós temos com certeza um desprendimento de oxigênio do material. Ou seja, até 1.2 volts nós não podemos ir com esse material. Inclusive aqui eu vou abrir os outros arquivos para comparar entre eles. Vou abrir aqui o EIS em 1 volt e 1.1. Veja aqui o exemplo dos três. Em 1 volt é o que está mais paralelo ao eixo capacitivo. 1.1 volt ele começa a ficar um pouco mais inclinado e distorcido aqui em baixas frequências. Em 1.2 volts a diferença já aumenta muito, né? Então, qual é a janela pseudocapacitiva do nosso material? A janela capacitiva do nosso material é de 0 a 1 volt. Definido essa janela de potencial, aí sim nós podemos fazer a nossa carga e descarga galvanostática, que é fixando correntes. A gente fixa uma corrente de carga, fixa uma corrente de descarga contrária ao sinal da corrente de carga.
Então aqui na carga a gente tem uma corrente de miliampere de 0,1 e o potencial que a gente quer que chega é 1 volt, porque nós definimos isso utilizando a voltametria cíclica, depois olhando para a cronoamperometria se a corrente iria tender a zero e fazendo a impedância eletroquímica e garantindo que no domínio da frequência a resposta do capacitor até 1 volt ela é capacitiva. Então na carga aqui nós fixamos uma corrente positiva, que vai até 1 volt, e na descarga nós fixamos uma corrente negativa, e na descarga nós fixamos uma corrente negativa, que vai descarregar até 0 volts. Isso você coloca pelo menos um loop para fazer de 10 ciclos. Aqui eu apaguei os ciclos, para mostrar para vocês um só, de carga e descarga do dispositivo. Como definir essas correntes que eu vou utilizar na carga e descarga? Quanto maior a corrente que você utilizar, maior vai ser esse V-drop do seu dispositivo, que é praticamente potência dissipada, é ESR, são as resistências associadas ao seu material, como a impedância mostra, que é a resistência do eletródo penetrar os poros, as resistências de contato do material, todas as resistências associadas ao material. Então, esse V-drop aqui, quando ele for muito grande, significa que você está com uma corrente que o material, o eletrodo, junto com o eletrólito, não suporta aquela corrente. Então, você pode até mesmo degradar o seu material e desprender oxigênio. Então, nessa técnica aqui, nós fixamos um potencial, delimitamos um potencial que a gente quer que ele trabalhe, fixamos uma corrente, forçamos uma corrente para ele carregar e descarregar, e o que nós analisamos aqui é o tempo, ver o tempo de descarga do dispositivo, para poder calcular a capacitância pela derivada. Feito essas análises desses dados iniciais, nós temos também aqui um gráfico de morfologia. Vou mostrar aqui o gráfico de morfologia. O que o gráfico de morfologia mostra é a contribuição dos poros mais internos do material e a contribuição dos poros mais externos do material. Nós conseguimos separar a contribuição capacitiva total e a contribuição capacitiva dos poros mais externos, que estão em contato direto com o eletrólito. Existe uma diferença grande aí entre a contribuição dos dois. Para isso, o que é feito? Várias voltametrias cíclicas em uma janela, dentro da janela de 1 volt, só que em uma janela reduzida. Por exemplo, a gente fixa aqui de 0.4 a 0.6 volts, que fica no meio de 0 a 1 volt, que nós definimos no material, e fazemos várias voltametrias com scan rates baixos até scan rates mais altos, e vai aumentando. Nesse cálculo, ele desconsidera as resistências, ou seja, só é válido para os dados que apresente uma voltametria onde a corrente, o platô do voltamograma, fique estável aqui, fique com uma corrente estável. Se essa corrente ficar igual esses voltamogramas que estão aqui, todos inclinados, parecendo um resistor, significa que a gente tem uma carga resistiva. Se temos uma carga resistiva, ela não se aplica à técnica, porque a técnica desconsidera as resistências, quaisquer resistências associadas ao dispositivo. Então, se você tivesse aqui todas as voltametrias paralelo ao eixo do potencial, aí sim você pegaria as correntes no final dessa janela para fazer o plot de morfologia. Nesse caso nosso, essa técnica não se aplica porque é muito resistivo. Temos uma carga bastante resistiva. Feito todas essas caracterizações iniciais, resta fazer uma ciclabilidade do material para a gente ver a retenção capacitiva dele. Nesse caso aqui, eu tenho um gráfico aqui, um experimento pronto, que eu fiz de retenção capacitiva, que você pode fazer essa retenção capacitiva de duas formas. Ou você faz pelo floating time, que é você fixar um potencial na extremidade de 1 volt, por exemplo, você fixa o potencial em 1 volt, que é a extremidade da sua janela pseudocapacitiva,
e faz por meia hora. Depois de meia hora ou uma hora, o tempo que você quiser, depois desse tempo você para o experimento, faz carga e descarga de 0 a 1 volt naquelas mesmas condições, utiliza uma mesma corrente que você caracterizou inicialmente, né? Inclusive, inicialmente é sugerido utilizar pelo menos 5 a 6 correntes diferentes para caracterizar o material. E onde essas correntes possuem uma resistência equivalente série pequena, né? Um V-drop pequeno. E após isso, para você poder comparar com os dados iniciais. Né? Então você coloca uma carga e descarga, faz steps de carga e descarga durante o floating time, para poder comparar com os dados iniciais e ver como evolui essa capacitância, como degrada essa capacidade de armazenar energia ao longo desse floating time. Né? Para fazer um grafo de retenção capacitiva por tempo decorrido. Ou pode ser feito pela ciclabilidade no modo de carga e descarga. Você pega uma carga e descarga que você fez inicialmente, por exemplo, em 0.1 volt, em 0.1 mA, que eu mostrei, e faz aí 2.000 ciclos de carga e descarga, ou 10.000 ciclos de carga e descarga, e depois faz steps de voltametria cíclica e impedância, se você quiser analisar os outros parâmetros ao longo do tempo também. Então, se você faz uma impedância, você vai conseguir encontrar lá a resistência de transferência de carga, a resistência do material, a capacitância pela impedância. Se você faz a voltametria cíclica, você vai ver o perfil também do voltamograma. Pela integral, você vai calcular na integral da área do voltamograma, você vai calcular a capacitância também, ver como ela evolui. E a própria carga e descarga, você já vai, pela derivada, você já vai calcular a capacitância durante a carga e descarga. Os capacitores puros com materiais de carbono, somente carbono, tem um processo eletrostático muito grande, eles são muito estáveis, então você consegue ciclar aí até 100 mil, 500 mil, 1 milhão de ciclos e você, ao final de 1 milhão de ciclos, ainda tem uma retenção capacitiva de 90%. Né? Já quando você coloca óxidos metálicos para promover ali uma pseudocapacitância, um transporte de carga maior, pode ser que eles degradam mais rápidos, né? E esse tempo de carga e descarga que você tinha no início, por exemplo, o tempo de descarga no início era de 200 segundos. E após 10.000 ciclos de carga e descarga, esse tempo começou a chegar em 50 segundos. Então veja que a capacitância ela é diretamente proporcional a esse tempo de descarga. Então você vê que ela caiu 4 vezes após 2.000 ciclos, 10.000 ciclos. Né? Então, feito isso, você tem todos os dados para mostrar o desempenho do seu dispositivo. Né? Aqui nós temos também um CV operando, que é caso faça aí uma análise de excito em modo de operação, né? Ou alguns modos aí in situ também em modo de operação.